Pastor Adroaldo, pessoal que nos assiste de casa, você que nos acompanha pelo Face, pelo YouTube, nós estamos chegando no final de semana, né, no primeiro final de semana do mês de dezembro, encerrando aí, nos encaminhando para o encerramento de mais um ano, o último mês do ano, e também na última Santa Ceia de 2023. Quando nós olhamos para trás e a gente começa a pensar tudo que aconteceu durante o ano, né, quando nós olhamos para a igreja, eu creio que a gente deve agradecer a Deus de tantas coisas boas que aconteceram. Porque muitas pessoas foram salvas, foram abençoadas, foram tocadas pelo poder do Evangelho. Muitas pessoas receberam de Deus, se converteram, né? Mas também nós olhando o histórico da igreja, hoje nós estamos terminando um ano com um número bem maior de pessoas do que tínhamos em janeiro. O resgate de muitas pessoas que num período de pandemia se dispersaram, o resgate de pessoas que estavam nas trevas e foram resgatadas para a luz, né, começaram a andar junto conosco. Mas muitas pessoas talvez não tenham, assim, não enxerguem, não conseguem enxergar motivo para dizer que foi um ano bom, né? Foi um bom ano. Mas como nós vivemos falando sobre gratidão e ingratidão, né, eu creio que é importante também salientar o que diz a palavra de Deus a respeito das lutas e dos desafios. Quando Jesus ele fala a respeito da Santa Ceia, dizendo: "Fazei isto em memória de mim". Ou seja, Santa Ceia é onde nós compartilhamos do cálice e do pão. Na Santa Ceia, Jesus ele comeu a ceia com os discípulos, né? Ele repartiu o pão e depois também o cálice entre eles. Ele disse quando lhe deu o pão: "Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim". Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo ensinando sobre isso em 1 Coríntios 11, 23 em diante. Ele diz: "O que eu recebi também vos entreguei. Então o que nós recebemos, nós também estamos orientando vocês. E façam consequentemente para os demais que estão à sua volta". A importância da Santa Ceia. Então nós estamos falando de pessoas que talvez tiveram um ano que não foi dos melhores. Ou, quem sabe, foi bom, mas teve algumas coisas que te entristeceu, né? Tá te roubando a alegria e te roubando a gratidão. Aí nós voltamos para a obra da cruz. Nós voltamos para o ensinamento de Jesus, que ele disse o seguinte: "Este é o meu corpo", o pão da Santa Ceia. Ele disse: "Esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim". Ali Jesus está falando que o pão e o cálice da nova aliança, o pão era o seu corpo, esse é o meu corpo que é dado por vós. E aqui o cálice não era o vinho, hoje nós usamos o suco. O cálice da nova aliança no meu sangue. Então, nós temos os elementos da ceia, Jesus dizendo que nós deveríamos cear da mesma forma, e o pão não seria mais o pão, seria o corpo de Cristo. O cálice não seria o cálice de vinho, ou hoje de suco, mas o próprio sangue do Senhor Jesus. O que isto representa para nossas vidas? Para nós que temos alguns motivos para agradecer a Deus, alguns outros de desafios que talvez não foram resolvidos, mas eu creio que em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Como pode alguém dar graças? Como pode alguém ser grato a Deus se teve algumas lutas e desafios? Aí nós vamos entender a obra da cruz. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele disse o seguinte: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele". Veja bem, o castigo que me traz a paz estava sobre Jesus. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele está falando do quê? Do corpo de Cristo. Significa, alguém sofreu para que eu não sofra. Alguém pagou o preço dos meus pecados, porque todo ser humano é pecador. Todo ser humano, ele merece a graça de Deus? Não.
O ser humano merece a bondade de Deus? Não, porque o ser humano é ingrato. O ser humano merece alguma coisa boa? Não. Nós não somos merecedores. Em Romanos diz que nós éramos inimigos de Deus. Poxa, para alguém ser inimigo de Deus é porque não é bom. Que Deus é bom. Você conhece uma pessoa boa? Você que está nos assistindo, pastor Adroaldo. Aquela pessoa, nota 10. Quando você tem uma pessoa legal assim, dócil, que é equilibrada, que não briga com ninguém, que as pessoas quando até maltratam ela, ela se cala e ela sai com classe. Se alguém vier falar mal dessa pessoa aqui, tu vai pensar, isso aí não é boa, gente. Verdade. Se esta pessoa, né, se indispor com alguém que tem esse perfil, é sinal que essa pessoa não é boa. Nós temos, inclusive, um irmão no nosso meio. O cara é tão dócil. Se alguém chegar e falar mal dele, não vou nem dizer o nome aqui para não achar que a gente tá em preferência. Se alguém chegar e dizer assim, tu nem sabe o fulano, não, fulano não. É verdade. Não, porque o fulano me fez isso. Não. Se alguém vier falar mal dele, olha, desculpa. É porque essa pessoa tá errada. Aí pensa em Deus. É verdade. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é benigno, Deus é amor, Deus faz tudo de bom para nós. Tô regulando o ar aqui, gente. Fique tranquilo. Deus é maravilhoso. Aí veja bem, se a Bíblia diz que nós éramos e somos sem Jesus, nós somos inimigos de Deus. É verdade. Só um pouquinho. Para que alguém ser inimigo de Deus, boa gente não é. Não. Boa gente não é. Então, ninguém merece. Nós não merecemos nada de bom. E aí nós nos encontramos com o quê, pastor? Jesus disse assim, este é o meu corpo que é dado por vós. O profeta Isaías diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, profetizando o que ele ia fazer, porque Jesus sofreu na cruz por você, por nós. Ele sofreu por nós. Então na Santa Ceia nós desfrutamos do pão ali, que por meio da fé, e até Jesus disse o seguinte, quem de mim se alimenta por mim viverá. E a palavra de Deus, o próprio Jesus disse, vocês vão participar da Santa Ceia e este é o meu corpo que é dado por vós. Então, crendo na palavra e na orientação de Jesus, que passou para o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo nos passa, quando nós participamos de um culto de domingo como esse, domingo de manhã, domingo à noite, sábado de noite nas congregações, nós nos alimentamos daquele pão, mas pela fé é o próprio corpo de Cristo. Quando você se alimenta, vou ter uma comparação bem simplista. Você se alimenta, alguns alimentos dizem o que você é. Você se alimenta de carne de gado, você tem um perfil no teu corpo, assim, né? Uma reação no teu corpo. Então existem proteínas, a carne de gado é rica em proteínas, o peito de frango é rico em proteínas. O que você come estabelece a tua saúde. Vou achar o termo melhor aqui. O que você come estabelece a tua saúde. Se você come porcaria, tua saúde vai de mal a pior. Se se alimenta com qualidade, você vai ter saúde e vai ter longa vida, vai ter longevidade. Então imagina só, a Santa Ceia nós alimentamos do corpo de Cristo. Do que nos alimentamos determina a nossa saúde. Do que nós nos alimentamos espiritualmente determina a nossa saúde espiritual. Então a Santa Ceia é de extrema importância porque nós nos alimentamos do próprio corpo de Cristo. É verdade. Do próprio corpo de Cristo. É saúde espiritual para nós. E aí nós temos o cálice da nova aliança, né? Então diz que o sangue de Jesus, ele nos lava, nos limpa. Há poder no sangue de Jesus, né? Então nós tomamos o cálice, então nos alimentamos do corpo e do sangue. Sabe o que significa? Nos alimentamos da própria vida dele. Estamos nutrindo a nossa saúde espiritual, psicológica e física com as virtudes do Filho de Deus. Isso é muito forte, pastor. É forte. Claro. E aí o seguinte, eu vinha falando de algumas pessoas que tiveram desafios, que talvez estejam chegando aí no último mês do ano. Eu não consigo ter a alegria que eles têm. Eu tô vendo vocês falando aí na live quase que todos os dias, de manhã, eu vou na igreja, mas eu não consigo ter a alegria que vocês têm. Eu vou dizer para vocês, quando você se nutre do Filho de Deus, você se alimenta, você tem um alimento saudável, você vai ter saúde psicológica, mental, cognitiva e espiritual. E aí que entra o seguinte, Romanos capítulo 8, pastor. Romanos capítulo 8. Por isso em tudo nós devemos dar graça.
Jesus disse: fazer isso em memória de mim. É uma celebração de alegria, mesmo que você tenha ou chegou até aqui com algumas coisas que não foram como você gostaria. Mas saiba que Deus tem tudo no controle, porque Deus é soberano. Não deixe de glorificar a Deus, não deixe de ser grato a Deus, porque a obra da cruz, porque o corpo de Cristo e o sangue de Cristo está à sua disposição, independente da situação que você vive. Aí você glorifica e agradece, porque aquilo ali é alimento espiritual para te fazer mais forte do que as lutas e desafios que você ainda não venceu. E aí entra, pastor Adroaldo, o texto que eu vou passar a palavra para ti. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Quem nos separará do amor de Cristo? Então, se você tem alguns desafios, pode ter certeza. Não há nada que possa te separar do amor de Cristo. Significa, não há nada que possa te separar do melhor que Deus tem para você. O pastor Adroaldo fala, isso não é só eu que vou falar hoje. Não, tu tava falando aí, eu tava meditando, né? Tem um texto que diz, né? Não foi mediante coisas corruptíveis, né? Que nós fomos salvos, que nós somos abençoados. Foi mediante com prata, ouro, da nossa maior riqueza, né? Mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Uhum. Então nós vemos assim o amor de Deus, né? Então quando estamos numa Santa Ceia, nós estamos desfrutando do amor e reconhecendo o amor de Deus para conosco, e também estamos, como tu falou, nos nutrindo. Por aí daqui a pouco as pessoas estão apáticas, estão ali cansadas, estão achando que deu tudo errado, mas aí é como se fosse uma anemia espiritual, né? Boa. Uma anemia. É isso aí. Uma pessoa que está com anemia, Tá ela fraca. está fraca. Não quer dizer que ela... Não é que está tudo perdido. Daqui a pouco ela precisa nutrir, como tu falou. Ser nutrida, né? Tomar as vitaminas necessárias. Ela precisa, daqui a pouco, até de uma transfusão de sangue. Né? Então, quando você bebe do sangue... Por que o sangue? Esse precioso, né? Esse precioso sangue de Jesus, que ele é nos dado, colocado à nossa disposição, é um ato de amor. Então, nada nos separa do amor de Cristo, significa que ele foi até o fim. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O momento que você está enfrentando, a luta que você está enfrentando, você deve dar graças a Deus, não pela luta, mas pelo Deus que te fortalece, te nutre espiritualmente por meio do corpo e do sangue. Então o sangue é o cálice. Não, fique tranquilo, não vamos fazer sacrifício aqui de sangue de animais. É o sangue de Cristo. Então, o cálice da nova aliança, ele não somente representa, mas por meio da fé, o cálice que a gente serve, o pão que a gente serve, ali por meio da fé, é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E aí nos nutrimos do próprio Cristo. Uhum. Então, por isso a Santa Ceia é uma festa, porque somos fortalecidos acima das nossas adversidades. É verdade. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Tem gente que pode se sentir sozinha na sua luta, na sua tribulação. Tem gente que pode se sentir isolado, mas ninguém sabe o que eu passo quando eu deito o travesseiro. Ninguém sabe o que eu passo quando eu olho para minha conta bancária. Ninguém sabe o que eu passo quando eu consulto o meu Serasa. Ninguém sabe o que eu passo quando eu olho para o meu casamento. Ninguém sabe o que eu passo, eu vou te dizer para você. Você pensa que as pessoas não fazem ideia. Olha só, tem mais de uma pessoa que já percebeu o que você está passando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não existe situação adversa, não existe luta que te separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso a Santa Ceia é uma festa. Por isso a Santa Ceia nós devemos fazer em memória, em recordação ao que Cristo fez por nós. A morte dele nos deu vida. E ele diz, façam isso em memória, em recordação. É uma celebração. É a Páscoa do Senhor. Ou seja, aonde nós, pela marca da promessa, do corpo, do sangue, nós vencemos a morte. A morte passará por nós e não nos tocará. Páscoa quer dizer passagem, né? Então veja bem, a morte vai passar por nós e nós não seremos tocados. No dia que nós morrermos, nós vamos estar na eternidade com Deus. É vida eterna. Então, se alguém pensa assim, pastor Adroaldo,
Ah, Santa Ceia, os irmãos alegres. Eu não quero estragar a Santa Ceia deles. Eu também eu tinha que estar alegre para estar na Santa Ceia. Eu acho que eu não vou no culto domingo. Não faça isso. É verdade. Pelo contrário, venha na Santa Ceia, te alimente do corpo e do sangue. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então quando você se alimenta do corpo de Cristo e bebe do sangue de Cristo, né, o cálice da nova aliança, você está desfrutando do que ele fez. Ele foi castigado para que nós não sejamos castigados. Ele sofreu para que nós não soframos. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, mas que eu não tenho... Alguém pode dizer assim, pastor, eu não tenho que agradecer, minha vida está tão difícil, tão difícil. O ato da obra de Cristo, o ato da obra redentora, você ter na mesa um alimento que te dá vida eterna. Jesus te ama, ele morreu por você, ele ressuscitou por você, ele está vivo porque ele quer te abençoar. Ele passou pela cruz, derramou o sangue dele. Você, quando olha para isso, você vai ver o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Você está tribulado? Isso não te separa de Cristo. Angústia? A angústia não vai te separar de Cristo. Perseguição? Não vai te separar de Cristo. Fome? Tem gente que tem necessidade. Daqui a pouco você está com as latinhas vazias, está com pouco dinheiro, está com necessidade, está com desafio, está desempregado. Isto não te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pode ser uma obra maligna, mas não é mais poderosa que a obra de Deus para te abençoar. Então glorifica a Deus porque Cristo morreu por você. Isso é um ato de fé, isso fortalece a tua fé. E como o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo estava dizendo para nos orientar, mas o apóstolo Paulo também estava dizendo para Deus, eu confio em ti. E o apóstolo Paulo também estava dizendo para as forças espirituais do mal, que venham as lutas e os desafios, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava dizendo, meus irmãos, eu tudo posso porque Deus me fortaleceu, tanto para viver bem na abundância, quanto na escassez. Porque ele é muito mais forte do que a abundância, muito mais forte do que a escassez. E ele também estava dizendo, Deus, eu posso tudo em ti, eu posso viver na abundância e na escassez, porque o Senhor me fortalece. Ele estava glorificando a Deus. Mas ele também estava dizendo para o inferno, para o diabo, para as coisas ruins, para a angústia, para a fome, para a perseguição, para a fome, para o perigo, para a angústia e para a tribulação. Eu tudo posso no Deus que eu sirvo. Venham com tudo. Sabe o que esse remanga? Vem então para ver. Vem então para ver. Era o apóstolo Paulo dizendo, porque ele sabia que o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada pode separar ele deste amor. Então a obra da cruz é uma obra de amor. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo te fortalece espiritualmente. Sabe que tamanho tem esse teu desafio? Ah, ele é um gigante muito maior do que eu. Mas sabe que tamanho ele vai ficar? Assim como ficou para o apóstolo Paulo. Vem, que possa vir lutas e tribulações, que vai ter momentos que eu vou ter bastante grana, o apóstolo Paulo estava dizendo. Tem momentos que eu passei com bastante fartura. Tem momentos que eu passei com bastante falta, que eu não tive nada. Mas eu sou muito mais forte do que isso tudo, porque eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar nesta manhã e te abençoar em nome de Jesus. A cada manhã renovas em mim tua fidelidade, jamais terá. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor, por esta obra, a obra da cruz. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, Senhor, conosco. Nós somos gratos, Pai, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Deus. Por esta obra maravilhosa da cruz. Obrigado, Senhor, pelo teu poder que se move através do teu Espírito, da tua graça, Senhor. E nesta manhã nós sabemos, Senhor, temos esta certeza, esta convicção do teu amor, que o Senhor toca vidas aonde elas estão, Senhor. Por isso, você que nos assiste, receba de Deus nesta manhã. Nós ministramos o amor de Deus sobre a tua vida. Nós declaramos o amor de Deus te socorrendo nesta manhã, Pai, renovando a tua fé, renovando a tua alegria, renovando o amor no teu coração, em nome de Jesus. Tudo que há maligno, nós declaramos desfeito. O amor de Deus te tocando, livrando das ataduras espirituais, das amarras, em nome de Jesus. Que este momento, quem sabe, difícil que você está passando, nós declaramos o amor de Deus, o socorro de Deus
de te trazendo uma nova história, te abençoando, te dando uma nova oportunidade de você ser abençoado, de você ter a tua vida transformada em nome de Jesus. Receba de Deus esta manhã. Nós declaramos cura para aquele que está enfermo, daquele que está abatido, quem sabe aquele que está na cama agora. Nós declaramos o teu poder agora, Pai, abençoando, socorrendo, as enfermidades vão embora em nome de Jesus. Tudo foi conquistado na cruz. Tu já levou as enfermidades, Senhor. Obrigado, Senhor, Deus. o socorro que nos traz a paz, Senhor. Amém, a vida Pai. que nos traz a paz está em Ti, Senhor. Obrigado. Este precioso sangue, Pai, que perdoa os pecados, que livra das ataduras, Amém, que traz Deus. uma vida nova, uma vida nova. Receba de Deus esta manhã. Nós te abençoamos Em nome de em Jesus. nome de Jesus. Amém e amém.